Olá, saltitantes! Tudo bom com vocês? Bom, gente, a gente está retomando o nosso podcast. Espero que vocês estejam tão animados quanto a gente. E a gente está hoje com uma equipe que é, assim, sem palavras para falar sobre essas meninas. Acho que eu estou mais feliz com o fato de ser essa equipe do que necessariamente a gente está voltando com o podcast. Porque a gente está voltando com uma equipe muito boa. Como vocês já sabem, o objetivo desse podcast é ajudar vocês a dar um salto na redação, né? E aqui a gente está com a Yara e com a Lívia. Eu vou deixar as meninas se apresentarem. Yara, pode começar. Meu nome é Yara, eu sou professora de linguagens e redação. Trabalho atualmente na Salinha Revolução e no Acerta, que é um pré-vestibular aqui de Belo Horizonte. Não sei, eu tenho que falar um pouquinho sobre mim, assim, pode no geral. falar. Eu gosto muito, eu uso isso pra quebrar o gelo em sala de aula, vou fazer a mesma coisa com vocês duas. Que eu sempre pergunto pros meninos nome, né, qual que é o nome deles, que você já fala, que a Yara já falou. E depois eu pergunto qual é o seu favorito. Você tem que falar qual é o seu favorito alguma coisa. Qual é a sua animação favorita, seu filme favorito. Vou falar o meu quadrinho favorito, que é a coisa que eu mais gosto, que é o Watchmen, da DC Comics. E a série favorita, eu já sei. Não sei, calma. Que é o do Instagram. Mr. Robot é a minha série favorita. Inclusive, assistam. A gente pode falar sobre ela em algum momento. E é isso, eu vim pro podcast hoje pra gente falar sobre os nossos repertórios, né? Então, já falei de quadrinhos, já falei da minha série favorita e vou falar o meu animal favorito, que é gato. Agora é você, Lívia. Prazer, gente. Meu nome é Lívia, sou professora também. Eu dou aula de linguagens na salinha... Aquelas que esquecem o nome da salinha, tô brincando. Na salinha Verso, e eu também trabalho em escola. Eu dou aula pro ensino médio e pro 9º ano do fundamental. Pediram pra eu ficar perto do microfone. Eu peguei e engoli o microfone, que eu posso deixar. Meu favorito... Tá, Fleabag é minha série favorita. A gente vai falar dela aqui. Sim, eu muito tenho um problema bom. que, assim, várias coisas viram minhas coisas favoritas com alguma frequência, sabe? Você eu vi tem Fleabag, muitas favoritas, amiga, essa é a minha também. série favorita, até a próxima chegar. E é isso. Bom, gente, vocês já me conhecem, meu nome é Amanda Kimier, eu sou professora de redação também, sou teachtuber do Salto. E hoje a gente vai justamente falar um pouquinho, né? Nós somos professores voltando a dar aula, porque a gente ficou, 5 dias de recesso. Foram recessos curtos, né? Mas eu acho que deu pra gente dar uma descansada. E principalmente, né, o que eu queria que a gente fizesse hoje aqui é falar um pouquinho sobre como a gente consegue adquirir repertório sociocultural, como a gente consegue, né, pensar no mundo, analisar as coisas que estão acontecendo, mesmo estando de recesso, né? Então, esse é um momento que a gente acaba pegando para se divertir, para descansar, mas a nossa diversão, ela também é repertório, que é o que a gente sempre tenta fazer aqui no Salto, mostrar isso para vocês, né? Então, nossa ideia é essa mesmo, é mostrar os repertórios que a gente foi adquirindo ao longo do nosso recesso, e a gente decidiu separar até para seguir um pouco uma coisa que a gente já fez na quarentena, que foi muito legal, que é separar os repertórios em para ler, para ouvir e para escutar. Então, vai ser uma forma mais tranquila de a gente dividir. E aí, a gente acabou adquirindo repertório mesmo dentro desses 3 campos, né? Acho que são as coisas que a gente mais gosta mesmo, né? Que são produções mais artísticas, né? Então, a gente vai entrar nesse lado aí. E sempre tentando fazer uma relação com a redação, não só do Enem, mas a redação de uma forma geral, né? Também com a prova de linguagens, porque eu acho que tá tudo muito atrelado. Eu acho que é até difícil a gente dividir uma coisa da outra. E é isso, gente. Então, nossa ideia é essa. Espero que vocês gostem. Principalmente, espero que vocês entendam que repertório não é só sentar e ler e ficar cansado, estressado. Repertório também são suas férias. Repertório não é filósofo. Repertório é tudo que está ali no seu campo de conhecimento. Isso. E aí, às vezes, eu acho que vocês ficam muito presos nisso, de que tem que ser filosofia. Tudo bem, não é errado. Filosofia é legal também. A gente não tá falando que é errado. Mas a gente tá tentando mostrar isso mesmo, né? Que não é só assim, tá? Então, vamos começar com um para ler, que eu acho, assim...
Eu achei bem legal, né? Porque o para-ler tá bem dentro da nossa área. Todos nós somos, né? Dentro da letras mesmo. Estamos nessa área da leitura, que é muito próximo da nossa realidade. Vou começar, tá? Pra já quebrar um pouco o gelo. Mas um repertório que eu tenho para indicar, que igual eu comentei com uma aluna minha, tem sido meu trabalho, meu lazer, meu sono, minha comida, é o livro 1974. Esse livro vai cair na UERJ este ano, né, em 2021, no vestibular. Para quem não sabe, para quem nunca fez a UERJ, a prova da UERJ é uma prova que o tema é retirado de uma obra literária e no ano passado eles decidiram selecionar alguma obra que fosse uma distopia. Não tinha ainda em mente qual obra seria e aí saiu, não lembro quando, que seria o 1984. Nunca tinha lido 1984, já tinha ouvido falar e já tinha lido a redação do Lucas Felp, né, que tirou 1000 e citou 1984, sabia da existência, mas eu tenho uma resistência, e aí as meninas vão me julgar, imagino que a Yara mais ainda, com obras que são muito ficcionais, né? Quando a obra é muito fantasiosa, eu não tenho tanto apreço quanto eu tenho por livros que já são mais dentro da verossimilhança. E aí eu lembro que eu fiquei meio assim, ai, que preguiça de ler uma distopia, não é muito o que eu gosto e tal. E, gente, só tenho feito isso da minha vida agora. Eu tô, como eu disse, né, eu tô com a cabeça um pouco cagada por causa do 1984, é um livro que mexe muito com a gente, ele deixa, né? a gente assim, não. Você nunca mais olha pro seu celular da mesma forma. Mas, enfim. Então, é um livro bem legal. Só para dar uma contextualizada, o livro é uma distopia, né? Eu brinco com os meninos que a distopia é o contrário da utopia, porque se a utopia vai ser ali uma projeção para o futuro, ou um mundo, né, ficcional, que vai ser dentro de um sonho, dentro de algo que é otimista demais, a distopia vai para o lado do pessimismo. E aí a gente tem um protagonista, que é o Winston, e ele vive numa sociedade, num mundo, como é que a gente pode dizer? Formado por um regime totalitário, né? E aí nós temos ali vários pequenos detalhes que são bem legais de fazer associações com a contemporaneidade. E aí tem um ponto muito legal do livro, que apesar de ele se chamar 1984, ele foi escrito na década de 40, né? Ele foi publicado em 1949, se eu não me engano. E é muito legal você pensar que uma pessoa que escreveu um livro em 1949, né, que publicou um livro em 1949, tem tantas semelhanças com o que a gente está vivendo agora. E é horrível, na verdade, pensar nisso, por isso que eu fiquei então na bad. Mas dá pra gente tirar dali vários temas. O próprio tema do controle de dados, que foi o tema que o Lucas Phelps usou, foi uma das coisas que mais me incomodou mesmo, porque ele vai trazer, então, um regime totalitário que está sempre em vigilância. E o mais interessante é a figura das teletelas, que são... Lembrando que naquela época a televisão estava em auge, né? Então, elas são bem semelhantes a uma televisão, na descrição do livro. Mas quando você traz para hoje, elas são os nossos celulares. E o legal da teletela é que ela é comprada pelas pessoas. Então, as pessoas compram a teletela, em teoria, porque elas querem. É a gente com o nosso celular, né? A manipulação, né? Vamos ser bem honestos, né, gente? Nem sempre a gente compra o celular porque a gente quer. Porque não tem celular, não, pra você ver. Você não consegue trabalho, você não consegue comer, né? Você não dialoga com as pessoas, você não tem rede social. Você não consegue mudar de casa. Você não existe. Você não tem um celular. Olhar se não tem um perfil no Instagram e falar, nossa, é um sociopata essa pessoa, porque não tem um WhatsApp, não tem. Então, acho que a primeira coisa que me pegou foi isso, assim, que essa noção de quando falaram a primeira vez no livro que a teletela era algo comprado pela população e era algo que sempre estava em vigilância da população e que ao mesmo tempo que ela passava informação, ela também pegava informação, eu falei, beleza, o Google tá aqui em 1944, né? E essa foi a primeira coisa que eu acho que mais me chocou na obra, assim, que foi o que mais cagou minha cabeça, igual eu tô falando com vocês, né? E uma outra coisa muito interessante do 1974 é o diálogo com o Big Brother também, que todo mundo já sabe, né? Então, tem essa ideia da vigilância constante e o que ela faz com o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Enfim, então, acho que é um livro bem legal. Eu li esse livro, tô relendo e trouxe os quadrinhos também, né? Os quadrinhos do livro também são incríveis e foi uma indicação de um aluno e também da Yara. A Yara falou muito comigo sobre os quadrinhos. Se você quiser complementar. Eu acho que o que eu mais gosto, assim, no 1984,
1984 e no quadrinho como um todo, né? Seria o modo como eles usam a língua para manipular as pessoas. Porque tem um determinado momento que tem os comitês, né? Os vários comitês dentro do livro. E quando eles criam um dicionário de nova fala. E o dicionário de nova fala, ele vai excluindo os adjetivos, vai excluindo todas as palavras que classificam as coisas que a gente usa para desenvolver o nosso senso crítico, por exemplo. E aí, eles tiram palavras como ótimo, excelente, e colocam assim, dupli mais bom. Porque se a pessoa não tem como eu posso dizer, um repertório linguístico, ela não vai conseguir expressar o seu senso crítico, ela não vai conseguir expressar os pensamentos dela. Então, dificilmente ela vai conseguir ir contra o partido, ela vai conseguir ir contra... como eu posso dizer? O que tá te incomodando ali, igual o Winston, né? Ele começa a se questionar que talvez as coisas que o partido faz, que a sociedade sofre, não estão legais, mas ele fica assim, como que eu vou expressar? E aí o dicionário de nova fala vem justamente para controlar a população, para ela não conseguir expressar o que ela tá sentindo. Então eu acho, assim, incrível. E o quadrinho também, o que eu fiquei apaixonada, as cores, assim, né? Tudo muito preto, cinza, branco. Não é um quadrinho muito colorido. O laranja, quando ele tá ali, é para mostrar, assim... uma cena, geralmente, né, de fogo, de guerra. Quando tem uma cor, assim, mais ou menos básica, é porque já é um momento que ele tá no momento de sonho, de utopia mesmo, de que as coisas vão dar certo. Então, acho muito legal também essa parte e o controle sexual da população. Isso é incrível, a castidade sexual é a castidade incrível, sexual. E como está muito ligada à manipulação política. Eu tenho um amigo que é professor de filosofia, que ele fala que isso, em todas as ditaduras, a pornografia, ela é muito marcante, né? Então, no 1984, a pornografia, ela existe, é estipulada, né? Incentivada, porque se as pessoas consomem pornografia, é como se elas... como eu posso dizer, extravasassem o ódio, elas não... acho que elas não são mais... como eu posso dizer? No livro, eles explicam de uma forma bem legal, que é a Júlia que explica, né? Que é uma das personagens pela qual... Que ela é até do comitê antissexo, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Mas ela quebra essa regra, não quebra? Total. É tudo de fachada. Na verdade, eu não li esse livro, mas eu já conheço coisas sobre ele. E minha mãe ama um CD do Rick Wakeman que chama 1984. E aí tem uma música favorita da minha mãe, chama Júlia. Minha irmã chama Júlia, inclusive. E essa irmã já leu o livro? Não. Não, mas mas na letra já deu, tipo, na letra eu saquei que ela quebrava essa regra. E vocês estão falando que ela é presidente do comitê, eu tô assim, mas na letra não tá assim, não. Tem várias pessoas que, tipo assim, são de comitês e elas quebram as regras ao longo do livro. Elas são pra contra, variar, né? Mas elas são contra de uma maneira... mentirosa, falsa, porque tudo debaixo dos panos, sabe? Nossa, isso que vocês falaram, desculpa, eu não tô arrastando a pauta, que eu não li o livro, eu falei, vi aqui uma deixa, eu vou pegar pra eu falar alguma coisa. Mas é porque me lembrou muito The Handmaid's Tale, que o conto da Aya, né, em português, que tem a série. Livro. E aí tem todo um controle sexual, sexo é só pra reprodução, porém, é incentivado que tenha bordel pros chefões lá do poder poderem se extravasar. Sim. É bem parecido, né? Parecido. Todas as distopias, elas vão ter um ponto de encontro, assim. Tanto que a gente até colocou na pauta o Admirável Mundo Novo. E também é muito isso, né? O controle da população, o controle das pessoas. As pessoas nascem em castas já pré-estabelecidas. Você já vai nascer pobre, você já vai nascer... em tal função de trabalho na sociedade. Também é um livro que eu amo muito. Nossa, muito legal. E todas elas vão ter esse ponto de encontro, sabe? Em que vai ter uma manipulação, vai ter um controle da sociedade e vai ter alguém que está acima controlando todo o resto. Sim, é interessante. São algumas semelhanças, né, das distopias no geral. Fazer esse paralelo, porque no Brasil, na época da ditadura militar, o cinema era pornô chanchada. Se a gente pensar, tem muito a ver, uma distopia, pra poder mas bem próximo. E eles falam também que o sexo torna as pessoas mais íntimas, né? Mais próximas. E no 1984, as pessoas não podiam ter amizade. Muito distanciamento, né? A solidão, eu acho que é uma das coisas mais marcantes. Uma das coisas que mais...
minha cabeça cagada, né? Uma das coisas que me fez ficar muito próximo do Winston, que é das piores coisas, é justamente a solidão, né, gente? Porque vamos combinar, se tem uma coisa que a gente tá nessa época de pandemia é bem sozinho, né? E aí esse negócio do sexo é bem legal, esse negócio da castidade sexual. E mais uma vez, dialoga com o que a gente tá vivendo. Também é aterrorizante, né? Essa ideia de como é que a gente ensina um jovem a não ter gravidez na adolescência. É não dando educação sexual, é proibindo o sexo, não né? pode falar sobre isso. Isso. E aí uma das coisas que me marcou é a maneira como a Júlia explica do porquê que o partido faz de tudo para que a relação sexual, principalmente amorosa, né, ela não surja. E ele fala que quando você reprime, ela explica, né, que quando você reprime o sexo, você reprime a energia também. E isso tudo vai se acumulando em ódio. E o partido precisa de ódio para ele ficar firme, né? Para ele ficar forte. E aí essa coisa do ódio também na obra é muito forte. E eu acho muito legal como que o ódio, ele é incentivado o tempo inteiro, né? Tem até os 2 minutos de ódio, a semana do ódio, né? O ódio é incentivado o tempo inteiro. E uma das coisas que me chamou a atenção é o ódio seletivo também, né? Porque o ódio é na figura do Goldstein, que é a figura do cara que faz tudo de errado, não sei o quê e tal. E aí me lembra muito... Vou entrar em uma polêmica, né? Mas o PT e o ódio ao Lula, como se isso fosse o problema de tudo, né? Como se a gente tivesse uma pessoa e um partido que fosse todo o problema. Que você é a causa de todos os males, né? Esse ódio seletivo, é ter que colocar em uma pessoa, em uma coisa, sendo que, na verdade, o problema tá muito mais abrangente, né? Vamos passar para o próximo livro. Vamos fazer uma rodinha, cada um vai falando que aí fica mais tranquilo. Então, eu comecei com 1964. Vamos mais um para ler? Sim, eu e a Amanda, né, a gente tá lendo o Teoria Feminista. Eu acho que eu já falei dele lá no grupo alguma vez, eu e a Liv, no nosso grupo de amigos. Ele é da Bell Hooks, que é uma feminista negra. O nome dela não é Bell Hooks, né, o nome dela aqui no livro tá escrito. É Gloria Jean Watkins, na verdade. Ela escreveu vários livros de teoria de feminismo negro, sob esse pseudônimo de Bell Hooks. E o que eu tenho achado mais legal é que ela quebrou tudo que eu achava que eu sabia sobre feminismo, enquanto mulher, enquanto filha. Porque ela vai trazer algumas questões dentro do feminismo negro e anticapitalistas também. Ela é uma crítica ferrenha ao capitalismo. Ela fala que o capitalismo ele é o mal de todas as mazelas que a gente vive no mundo sexista. Ela fala muito sobre o homem ser também aliado das mulheres na luta, que se a gente não educa os homens, como que eles vão saber que as atitudes deles não são legais, né? Tentar trazer o homem como aliado da gente, né, nessa luta. Ela fala muito de educação também. Não sei se você já chegou nessa parte. Não, ainda não. Ela fala de um jeito muito legal, que como eu posso dizer, a educação acadêmica, né? A gente precisa quebrar um pouco com isso, dos discursos serem muito acadêmicos, dos discursos serem muito academicistas mesmo, no geral. Sim. Uma coisa que, inclusive, a Djamila reafirma muito, né? Que se a ideia do feminismo, se a ideia do antirracismo é atingir todo mundo, então ele tem que, de fato, atingir todo mundo, né? E a língua é o modo, né? Sim. Se aquilo fica ali dentro do mundo acadêmico, se aquilo ali fica dentro da faculdade e não chega fora, não tem pra mim nada adiantou, né? Sim. E a Chimamanda fala muito disso também, né? De educar as crianças, de educar os meninos e as meninas pra saberem que eles têm direitos e deveres iguais, pra gente conseguir criar uma sociedade que seja realmente igualitária. Então, esse livro, ele superou todas as minhas expectativas, assim. Toda vez que eu leio uma coisa nova. E eu acho ele até muito denso, a gente conversou um pouco sobre isso, que você tem que ler um capítulo e aí parar e refletir, tipo assim, nossa, isso aqui realmente preciso pensar, para depois prosseguir e ler mais, porque todas as informações que ela traz são informações muito
sei lá, quebra a sua cabeça e você fica assim, meu Deus. Te incomoda muito, assim. Isso é bem legal de pensar, porque durante muito tempo da minha vida, eu ainda gosto muito do livro que reafirma aquilo que eu já sei, né? O livro que você lê e fala assim, nossa, sempre pensei nisso, mas nunca consegui colocar em palavras. Eu gosto muito de livro assim, porque dá uma sensação de conforto. Mas ao mesmo tempo, o livro que incomoda, ele também é muito bom. Sim. Ele vai cagar a sua cabeça, igual o 1984, mas ele vai fazer a gente sair da zona de conforto. Isso é muito importante. E uma das coisas que eu achei mais interessante, assim, é que eu conhecia pouco sobre a teoria feminista, no geral, no né? geral. E começar pela Bell Hooks, pra mim, tem sido uma experiência muito legal. É até legal pra muita gente, eu acho, porque ela vai mencionando vários outros Sim, ela cita fontes de muitas. pesquisa. Ela cita até Paulo Freire. Ela Sim, critica legal. o Paulo Não Freire. só critica, gente, Tô brincando, muito bom, é muito bom. A maneira como ela, não é incrível a maneira como ela critica, e ela não só critica, como ela fala que conversou com Sim, ele, ele que aceita, acatou, ele que ela Dá via acatou. diálogo, né? Ela vai cancelar Ela a fala pessoa. que- Não, agora não. Eu acho muito legal, porque, Ela tipo não assim... cancelou Paulo Freire, gente, não, tá tudo bem. gente, não. Ela só falou, tipo assim, olha, a linguagem que muitos homens... A linguagem acadêmica que muitos homens usam pra falar de liberdade... É sempre a liberdade masculina. É sempre a liberdade masculina. Nunca é a liberdade de uma maneira igualitária. E aí ela critica o Paulo Freire vira e fala assim, realmente, você tá certa, é isso mesmo, eu vou E aceitar. eu nunca reparei E isso ele nas falou assim, coisas que eu já li. Eu queria que você... Ele fala com ela, eu queria que você repassasse esse conteúdo pros seus leitores. Sim. Olha só que incrível, Tem um outro gente. momento que Tá ela vendo? fala Tem gente que dele. não devia morrer, né? Paulo Freire é um deles. E aqui, quando fala, porque eu não li, da margem ao centro, é por causa das teorias? Não, é a ideia de que a teoria feminista, ela tá saindo do... Ela chama de margem as populações da margem, principalmente a população de classe mais baixa. E aí é como, então, que ela mostrasse... Ela até fala muito isso, que o indivíduo da margem consegue falar melhor porque ele tem as duas experiências. Ele tá na margem, porque a vida dele é na margem, mas ele trabalha no centro, né? Nossa, e aí ela sim. fala que a maior parte das teorias femininas saem do centro pra margem. Então, são mulheres que estão brancas, burguesas, privilegiadas, que vão falar do feminismo da visão delas e esquecer da visão do outro. Ou então vai tentar falar do outro sem a experiência, sem a comparação, né? É bem legal isso. E uma das coisas que ela fala muito, que eu acho que foi uma das coisas mais importantes, eu acho que é um dos focos do livro, é a ideia de que não tem como defender o feminismo sem defender o antirracismo, sem defender a luta de classes, né? Ela fala que é impossível dissociar um do outro. E eu achei isso bem legal também, porque é mais uma vez, né, essa evidência de que a gente tem que realmente olhar para as coisas de uma forma mais abrangente. Não dá pra gente falar assim de igualdade de gêneros sem pensar que a igualdade de gêneros entre uma mulher negra e um homem negro não é a mesma igualdade de gêneros de uma mulher branca e um homem branco, né? Se eu vou me equiparar ao meu parceiro branco, eu vou me equiparar a uma classe burguesa. Se a mulher negra vai se equiparar ao parceiro branco, negro, ela ainda está se comparando a uma pessoa inferiorizada, ela ainda está vendo a discriminação, e ela vai mostrando como que para mulher negra feminista, dizer sobre igualdade de gêneros não é nada, né? Porque você está continuando com a opressão. Agora, para mulher branca feminista, falar de igualdade de gêneros é de boa, porque aí a gente está olhando ali se você for olhar pro núcleo, né, da opressão, que seria um homem branco, burguês, etc. Então, acho que essa é uma visão bem legal que ela coloca e que Quebrou né, tudo. Toda vez que eu leio, essa semana mesmo eu tava comentando com a minha mãe sobre esse livro, porque tem uma parte que ela fala do trabalho doméstico. E aí ela fala que o trabalho doméstico, ele sempre é visto como menor e sempre como... tipo assim, responsabilidade da mulher, sabe? E aí ela fala, os meninos não são ensinados a cuidar da casa e a cuidar de si mesmos. Ela até fala, né? Que os homens Tem que são... ensinar o homem, E que aí o homem tá sempre dependente de uma mulher. Ele tá sempre dependente porque ele não é ensinado a cuidar do outro, a cuidar do espaço dele, a cuidar dele mesmo. Porque ele sempre tem alguém cuidando dele. E aí, a hora que ela, tipo, falou isso, eu tenho um irmão e uma irmã, né? Tipo, nós somos 3. E aí eu mandei pra minha mãe na hora, tipo assim, olha aqui, que eu vivo conversando, e eu li isso num livro. E
E a minha mãe é verdade, a minha mãe é... tipo assim, é até um pouco no que ela fala de você conversar com as mulheres ao seu redor que não estão necessariamente dentro de um ambiente acadêmico. Então, falar de feminismo, por exemplo, com a minha mãe, que é uma mulher mais velha, que não estudou, ela também tem a visão dela do feminismo, assim como eu tenho a minha. E ela fala muito disso, o Bell Hooks fala muito disso, e foi, tipo, muito onde legal. o feminismo pode chegar, até né? onde ele pode chegar e fazer uma diferença de fato, sabe? Uma mudança de fato. É muito legal, muito gostoso. Eu achei interessante isso que vocês mencionaram do cuidado, porque eu tava vendo sobre, enfim, estatísticas de profissão, e as mulheres ocupam a maior taxa de profissões que estão relacionadas ao cuidado. Então, enfermagem, professora, psicologia, cuidador de idoso, a maioria são mulheres. E aí tava falando como que nessa pandemia as mulheres ficam mais prejudicadas porque em casa elas tomam conta da casa e as profissões que demandam cuidado estão demandando muito cuidado ultimamente por causa do coronavírus. Então, a pessoa, até a Verônica falou uma vez, a Verônica, uma colega nossa, a mãe dela é enfermeira. A mãe dela é enfermeira de criança. Aí comentou que trabalha muito o dia inteiro e aí chega em casa, tem mais coisa pra fazer. Sim. Gente, é importante falar, antes que eu esqueça, que a gente tá gravando o podcast no dia 27 de fevereiro de 2021, tá, gente? Porque o mundo pode mudar muito. Aí se a gente falar alguma coisa errada aqui... Ainda estamos numa democracia, por exemplo. Vai que... Daqui a pouco não é mais. Eu tô falando aqui de sexo e, enfim, né? Então, só pra... Agora é sua vez, Lívia, passa pra gente o repertório para ler. Ok. Um repertório que eu li nas férias, assim, tinha muito tempo que eu não pegava um livro e devorava, e aconteceu isso com esse livro, que é uma saudade que eu tenho. Foi o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Nunca li. É muito legal. É de uma... não vou ficar aprofundando nessas coisas de teoria, mas pelo que eu dei uma lida, assim, superficial pelo menos, é de uma corrente que chama realismo mágico. Então, é pegar realmente problemas e questões que era o objetivo do realismo, né? Então, trabalhar, por exemplo, as contradições humanas, as contradições sociais e tentar trazer isso para a literatura, só que com um elemento mágico. Tipo Machado de Assis, que tem o defunto autor. Então, tem aquele elemento lá mágico, mas para falar de coisas que fazem parte do dia a dia. Né? E isso acontece numa narrativa que acompanha uma família, a família Buendia, durante 100 anos, né? São 100 anos de solidão. E vai acompanhar todas as gerações da família num vilarejo que chama Macondo, que é um vilarejo fictício aqui na América Latina. E aí a parte que eu selecionei que eu achei que era muito interessante e que vai dialogar um pouquinho, eu acho, com o que vocês comentaram do 1984, apesar de serem contextos muito diferentes, é que tem várias coisas acontecem, mas tem um específico momento, assim, da narrativa em que tem uma greve de trabalhadores, porque Macondo era um lugar, assim, esquecido no mundo. Eles falam que no início não tinha nem palavras para dar nome às coisas, então eles tinham que apontar para... É bem legal. E aí o vilarejo vai se desenvolvendo e em determinado momento chega uma companhia bananeira. E essa companhia é a companhia dos gringos. E aí, inicialmente, chega um gringo e aí todo mundo faz aquela festa e com o que isso parece, né? E aí todo mundo acha super legal o gringo e aí ele vai se instalando e, eventualmente, ele traz essa companhia. E aí, uma vez que a companhia chega em Macondo, ela vira... A renda da cidade começa a girar bem em torno dessa companhia bananeira e eles começam a ditar as regras. Então, mostrando como que a economia vai influenciando também na política e em outros aspectos. A cultura, Na né? cultura. E aí tem um momento, inclusive, as pessoas, tipo, as famílias dos donos dessa companhia, dos gringos, eles nem moram em Macondo, eles moram, tipo, num condomínio meio que... Aqui a gente fala de BH, né? Tem BH... E tem uma região que chama Nova Lima, que tem muitos condomínios, por exemplo. Os condomínios Alphaville. Eles moravam, tipo, no Alphaville, que é aquele lugar que não tá lá no centrão. É uma periferia rica, assim. Eles moravam, tipo, nessa periferia rica. E tem uma greve. Os trabalhadores decidem protestar. E aí eles se reúnem na praça. E aí o que acontece é que os militares estão lá, mancomunados com a companhia bananeira. E aí eles falam, olha... Vai embora, porque se vocês, tipo, resistirem, a gente vai matar todo mundo. E aí os trabalhadores ficam. E eles matam todo mundo. E aí isso acontece numa praça... Todas as pessoas que estavam trabalhando na companhia estavam lá, mas só essas pessoas. Então meio que não tinham testemunhas. E aí eles matam e colocam as pessoas no vagão. E, inclusive é tão desumano porque eles colocam os
corpos dos trabalhadores ordenados da mesma forma que eles recolhiam as coisas na companhia, tipo, na lógica da esteira de rolagem. E aí, no meio do vagão, um homem acorda, e é um homem da família Buendia, o José Arcádio II. E aí ele vê o que acontece, fica desesperado, consegue pular do vagão, volta para Macondo, e aí quando ele chega, ninguém sabe do que rolou. E aí ele começa a falar, gente, eles mataram todo mundo, tá num vagão indo em direção ao mar. E aí todo mundo, não, isso não tá acontecendo. E aí ele descobre que os militares e as pessoas da companhia colocaram uma narrativa oficial muito diferente. E é um pouco que a gente tá vivendo. Agora, não, gente, vamos combinar muito parecido com cenários políticos, assim, né? Sim. Vamos combinar que a pessoa faz afirmações que contradizem a realidade, que era o que aconteceu. Tinha o fato, e ele foi taxado como louco, ele teve que ficar escondido, inclusive. E aí tem um trecho específico que era muito interessante, que era falando assim, os militares de dia saíam, brincavam com as crianças, enquanto o dono da companhia bananeira falava que o acordo com os trabalhadores foi resolvido da melhor forma possível, que eles voltaram super satisfeitos para suas famílias, e que deu tudo certo, que não tinha do que reclamar. E aí falava que de noite esses militares que estavam brincando com as crianças saíam e buscavam nas casas de espingarda qualquer pessoa remanescente. Então é assim, cria uma narrativa oficial igualzinho, e cala todas as 1984. pessoas que possivelmente poderiam contradizer. E isso me lembrou um pouquinho essa questão que a gente vive hoje, que o povo até fala da guerra das narrativas, né? Que parece que os fatos não são tão importantes. O que importa é quem conta a melhor versão. E me lembrou vários temas que daria, por exemplo, se a gente for falar de repertório, né? Por exemplo, a fake news, que as pessoas têm tendência a acreditar no que mais convém, né? Sim. E não no que realmente aconteceu. Naquilo que reafirma que é gostoso, igual eu falei, né? O que dá a sensação de segurança. Isso, que reafirma o que eu já penso, que eu já sei, o que eu já quero, né? E é interessante, porque assim, era o realismo mágico, né? Então ele trabalha muito o livro inteiro com absurdo. E o que deprime, né? Pensar, igual no 1984, era pra ser uma distopia, não era pra acontecer. E aqui, nesse caso, acho que também tá não era pra ter acontecendo, acontecido, É sabe? por isso que minha cabeça ficou cagada. Porque outra coisa que eu li Gente, sobre distopia é uma coisa que não vai acontecer. Isso não acontece na Distopias realidade. são todas possíveis. Você falou do conto tá da doido, Aya, gente. e o conto da Aya é totalmente possível de acontecer na nossa sociedade. Aí você vai lendo e vai ficando assim, ai meu Deus, eu posso ser a próxima Aya, sabe? Basicamente, o que a distopia faz é isso, né? Mostrar que se a gente não frear o que a gente tá fazendo agora, onde é que a gente vai chegar, né? Sim. E é por isso que minha cabeça ficou cagada. E por causa da minha cabeça ficar tão cagada, eu decidi sempre migrar. E eu ficava lendo 1974 e Turma da Mônica. Aí eu li 1974, aí eu li Magali. E aí foi bem legal fazer isso. É muito Esse é um outro gostoso. repertório para ler que eu queria trazer pra vocês, porque eu fui numa banca, eu tenho um amigo que o pai dele é dono de uma banca, aí eu fiz a festa com a Turma da Mônica e comprei Magali, Chico Bento, almanac pra colorir. Almanacão, Colorir, aqueles de férias, exatamente. sabe? E aí foi muito bom, assim, porque é muito leve e tem umas pegadas bem legais, assim. A última vez que eu li, de fato, Turma da Mônica, eu era criança. Então, ler agora, depois de velha, é legal, porque você vê uma renovação mesmo dos personagens. Existe toda uma preocupação mesmo que antes não existia, porque, né, gente, década de 90, né, podia tudo, né? A Xuxa fazia propaganda usando os meninos pequenos fazendo... As paquitas. umas coisas muito estranhas, enfim. E hoje a gente tem todo, né, um cuidado com a criança, com a construção. A gente sabe, né, da construção, da importância de construir, senso crítico, etc. Então tem toda essa construção mesmo, sabe? Tem eu não sei se vocês lembram que tinha ele é um vilão, que é eu não lembro o nome dele, mas ele mexe com lixo. Vocês lembram desse sim. vilão? Eu não sei o nome dele, agora. mas Houve uma ele é historinha... até sujinho, assim. Isso, Ele é todo eu acho que sujinho. inclusive deve ser alguma coisa suja, alguma coisa assim o nome dele. Seu doutor sujo, um trem assim, mas enfim. E aí eu achei bem legal, porque uma das historinhas dele era justamente falando sobre a importância da reciclagem. Então, assim, as coisas são bem... elas começaram a ficar bem mais voltadas mais mesmo pra um tom educativas, crítico, né? isso. Então eu achei bem legal ler essas historinhas depois de mais velha, assim. Foi bem gostoso, foi muito nostálgico. E ver toda essa relação, né? Principalmente a questão de tentar quebrar o preconceito contra a pessoa que tem deficiência. Também é uma coisa que eles têm explorado muito. Então, a gente tem personagem autista, a gente tem personagem surdo. Acho Isso que é agora bem tem uma legal. família negra, não é? Sim, nós temos Recentemente eu vi personagens também. negros. Tem uma tentativa, né? Porque eu sempre acho que essas inclusões, elas sempre têm falhas. Mas tem sim uma tentativa Elas de vão ter... devagarzinho também. tem né? essa tentativa de ter mais representatividade
verdade. As historinhas, elas misturam mais os personagens, então tem personagens diferentes. Então foi bem gostoso, assim, passar por esse processo de pegar a Turma da Mônica e tentar me divertir e não só sofrer. Ai, que saudade que nem você falando. Muito gostoso. Gente, Eu vale a amava pena. também. Acho que eu comecei a ler, assim, mais coisas pela Turma da Mônica. Sim, Turma da Mônica. Eu acho que formou o caráter de toda uma geração, né? O processo de leitura, assim. Sim, e aí foi bem gostoso. Vocês têm mais algum para ler, para indicar? De férias? Eu peguei um de férias, eu acho até bom mencionar que eu dei uma roubada, porque eu comecei a ler ele, não tava nas férias. Mas eu acho isso interessante para falar quando a gente tem um público que talvez seja de pessoas que estão se preparando para uma prova e que estão muito sem tempo, porque uma reclamação comum dos alunos é que eles não têm tempo para ler. A gente sente. E a gente também sente isso, né? Porque a gente tá lendo o tempo inteiro e É, a gente sempre fala que a gente não tem tempo pra ler. A gente tá lendo telas o tempo inteiro. Sempre lendo redações e... Sim. E aí, assim, era até um recado que eu queria deixar, que tudo bem, sabe? Se você lê uma página por dia e tal, não é um problema. Porque eu comecei a ler esse livro e o Mrs. Dalloway, ele não é um livro tão extenso assim. A edição que eu tenho especificamente, que é da Antofágica, ela é grossa porque tem muito desenho, a letra é enorme, é linda. Mas minhas amigas têm uma edição que é fininha. E aí eu lembro que eu fiquei incomodada, porque eu fiquei, nossa, não é possível que eu vou demorar tanto tempo pra ler um livro tão fininho. Mas demorei e só consegui terminar nas férias mesmo. Foi nas férias que eu consegui finalizar, engatar e finalizar. E aí foi meu repertório de férias meio roubado, porque eu fiquei um bom tempo com ele. O Mrs. Dalloway é muito interessante, é a história da Clarissa. Ela é uma história que se passa em 24 horas, é muito interessante. E essa mulher é uma... Assim, eu entendi que ela é uma socialite de Londres. Conta pra gente a autora. A Virginia Woolf. A Virginia Woolf é uma escritora. E os assuntos dela, desse livro do Mrs. Dalloway, inclusive, batem muito com a própria biografia da Virginia Woolf. Ela era uma escritora que já era reconhecida na época dela, assim, ela era uma pessoa respeitada, ela estava nos círculos intelectuais, e ela tinha problemas, ela suicidou, e ela teve depressão. E esse livro tem uma personagem que tem depressão, e aí o que tem nas análises depois, nessa edição, era mostrando que muita coisa que ela viveu dos tratamentos desumanos da época foram colocados na forma da personagem Septimus, que é um homem, um ex-combatente. O livro se passa bem depois da Primeira Guerra, então ela mostra até um trauma meio coletivo, assim, da Primeira Guerra. Tem uma cena muito interessante que a Clarissa tá indo comprar flores, então é um dia normal, ela é bem burguesa, ela tá indo comprar flor para uma festa, e aí passa um carro da realeza, e aí tem um acidente, e aí tem um momento da narrativa, que a voz, né, da narrativa fala assim, parece que naquele momento que passou aquele carro, lembrou do Império e dos mortos e das bombas, e aí veio todo aquele trauma coletivo, e aí falou assim, foi coisa de um segundo, e depois passou e todo mundo continuou vivendo, sabe? Nossa. E é muito interessante porque esse livro, ele vai... A narrativa seria aquele discurso indireto livre, então tá acontecendo alguma coisa no mundo externo, e aí é como se fosse uma câmera, e aí a câmera passa de um personagem para outro e vai pegando os pensamentos das pessoas. É bem interessante e a gente vê... Bem descritivo, né? Bem descritivo. Que legal. E aí é legal porque a gente entra na cabeça do Septimus, que é esse homem que lutou na Primeira Guerra, ele tem transtorno pós-traumático, e na época parece que não havia esse diagnóstico, e o povo simplesmente achava que ele estava ficando doido. E aí quando a gente entra na cabeça dele, ele fala, eu não tô ficando doido, mas é porque eu não consigo sentir mais nada. E aí eu acho que é a questão da depressão. Então, ele perde o melhor amigo dele em combate. E aí ele disse, na hora que a gente entra no raciocínio dele, né? Que quando contaram pra ele, ele não sentia mais nada. E desde então isso continuou. E aí tem toda uma questão também que eu acho bem sensível, que é o sofrimento da pessoa com depressão, vendo que os entes queridos estão sofrendo por causa da condição dela. Isso acontece com o Septimus porque ele é casado com uma italiana, e a italiana vai para Londres com ele. Então ela é sozinha, ela não tem mais ninguém. O Septimus é a única rede de apoio e ele tá doente. E aí também tem um momento assim na narrativa que ele fala assim, não sentia nada, mas cada vez que a Reza chorava, a Reza é a esposa, ele dava um passo um passo à frente no abismo, uma coisa assim. E aí ele é tratado por um primeiro médico,
Aí esse médico fala assim, então você tá se sentindo meio pra baixo, tem esse diálogo, olha só, sua bela esposa, você vai deixar ela na mão, o que é vida isso? É ótima. Tem nada e, ele não há tem, problemas. e o pior é que, assim, tirando esse detalhe, né, do trauma da Primeira Guerra Mundial, ele é uma pessoa reconhecida, ele é reconhecido no trabalho, ele ganha bem, então ele não era uma pessoa que ele deveria ele só era funcional, estar pra né? baixo, sabe? E aí ele trata assim com esse cara, né? E, obviamente, não funciona. E aí, depois ele vai para um outro médico. E esse médico era o bambambam, assim, da saúde mental na época. E aí, o que ele fazia, basicamente, era manipular os pacientes e colocar numa condição em que, se o paciente atendesse as expectativas, ele estava bem. E se ele se comportasse de outra forma, ele estava mal. E aí, ia rolando uma tortura psicológica no tratamento desse cara. Era bem bizarro. E me lembrou o tema do Enem desse ano. E, inclusive, uma pessoa... Os alunos mandam redações, eles ficam... dá uma olhada na minha redação, vê se minha vida vai acabar, se eu tirei 0 e tal. E aí, uma colega da minha irmã me mandou e ela usou o Septimus na redação. Que legal. Que eu legal. pensei, quando as pessoas são geniais. Sim. E na hora eu pensei, nossa, tem tudo a ver. Eu lembro que eu até fiz lá um post no Instagram, nossa, isso me lembrou o Septimus, mas na verdade quem me lembrou foi a aluna do próprio livro que eu tava lendo. E faz muito sentido, porque a questão de como que o tratamento é importante para a pessoa numa situação de sofrimento mental e como que ele pode ser determinante para o desfecho que vai ter. Porque no caso do Septimus, não sei, a gente pode dar spoiler? Melhor deixar a pessoa ler. A gente não tem muito filtro aqui, não. Então eu vou contar. O Septimus, ele suicida. Então, ele não consegue. Foi o jeito que ele viu de escapar da situação. Parecia que a única saída possível era a morte, porque a rede de apoio dele deixava ele ainda mais deprimido, porque ele não queria causar essa dor. E aí a outra pessoa que ele tinha para se voltar era o médico, e o médico também estava complicando tudo, então parecia que a única saída era realmente morrer. E o Septimus, ele apresenta algumas características que eram da Virginia Woolf. Então, a Virginia Woolf, ela suicidou. Meio autobiográfico, ela teve né? depressão. Sim. Ela criticava o tratamento dedicado a essas pessoas na época. E também tinha as outras engatinhava questões. muito, né? época esse livro? Lá, é bem depois da Primeira Guerra. E ela viveu nesse contexto também do entre-guerras, sabe? Então, Faz nesse sentido, momento. Então. E eu achei muito interessante por causa disso. Tem outras coisas também, inclusive quando eu já vou dar spoilers, mas quando eu for falar do meu outro livro, eu tenho também uma outra coisa para comentar desse. Mas basicamente, pensando assim, em repertório, foi o que me chamou mais atenção nesse livro, assim, ver como que o tratamento que ele recebeu foi determinante para o insucesso e como que pode ser o contrário hoje em dia. Sim. Me lembrou muito Coringa, né? Eu ia falar tipo assim, porque você falou do tema da redação. E a hora que eu vi que saiu o tema da redação, eu falei assim, nossa, o Coringa, na hora, assim, porque ele ficou meio que a mercê ali do governo, do tratamento, e o tratamento simplesmente parou de existir, né? E ele foi ficando cada vez mais debilitado, e no final, a culpa era basicamente dele, sabe? Então, a hora que você foi comentando isso, de que, tipo assim, ele se sentia mal porque ele tava sozinho e ele não queria ser um peso pros outros, foi a primeira coisa que eu pensei, foi no personagem do Coringa. Sim, isso é muito evidente mesmo, nesses retratos mesmo de personagens com algum tipo de transtorno, né? A negação da sociedade em volta da doença, a negação da própria pessoa, as dificuldades, às vezes, de arrumar um apoio, não só porque a dificuldade de eu não consigo, mas a dificuldade de não ter um amparo mesmo, né? Igual a Lívia trouxe pra gente um médico que não conseguiu amparar, né? Um estado que não consegue amparar. Então, uma das coisas que contribui mesmo para essa ideia do estigma, né? Que foi uma das palavras, sei lá, meio polêmicas desse tema, eu acho, assim. Pode falar do seu próximo livro, porque eu já cerrei meus livros. O outro livro que eu ia trazer é o Cidadã de Segunda Classe. O Cidadã de Segunda Classe conta a história da Ada. Ela é uma mulher nigeriana. E ela tem todo um contexto desde o início da narrativa, ela tem um sonho que é ir para Londres. E por que ela tem esse sonho de ir para Londres? Porque, enfim, a Nigéria é colonizada, né, pelo Reino Unido. E Londres é sempre pintado como o lugar ideal, perfeito. Ela até coloca, parecia, do jeito que as pessoas falavam, parecia, assim, um paraíso na Terra. Que eu acho que é uma coisa que a gente consegue se identificar muito com a Europa em geral, né? Eu acho que nós, brasileiros, quando falam em Europa,
pensa assim, nossa, tudo ótimo, né? Deve ser lindo ir pra lá, quero ir pra Paris e tal. Não deve ter problema nenhum. E aí, tem uma série de questões que dá pra trabalhar nesse livro, porque a personagem é uma mulher, na época em que foi escrito e na comunidade em que ela vivia especificamente, era muito difícil para acessar a educação formal, então ela teve que brigar por educação formal, ela fugiu de casa, tem até, a história é até engraçadinha, porque ela foge de casa para ir pra escola e é muito bonitinho, porque aí mostra ela no primeiro dia de aula e ela fala, eu nunca mais vou esquecer aquele cheiro de escola, aquele clima, e aí, gente, um momento professora saudosista, mas eu acho que, e quem é aluno também, a gente sabe aquela energia de escola. O primeiro dia de aula, que você fica muito Sim, as pessoas contam o que quiseram nas férias, né? E eu li isso gente. com as minhas amigas que moram comigo. A gente fez um clube de leitura em casa e elas também são professoras. Aí quando a gente tava lendo, tava todo mundo, e o clima de escola. Mas enfim. E ela consegue a educação formal. E ela consegue um emprego muito bom, mas ela tem uma série de obstáculos pela condição de mulher dela, porque ela não poderia ser uma mulher sozinha, largada na sociedade, isso vetava as chances dela de ascensão. Marido? Sem marido. Assim. Então ela se casa muito nova, ela se casa, se não me engano, assim que ela conclui a escola, ela se casa com um cara, que é o Francis. De quem é o livro? Bush Emmett, eu não sei se fala assim. E ela, inclusive, esse livro, ele tem uma questão também meio autobiográfica. Então, a Bush, ela realmente é uma autora nigeriana e ela realmente foi pra Londres. É isso que eu ia te perguntar, ela era literatura africana. Ela viveu muitas coisas que a Ada viveu. Então, tem muitos pontos de encontro entre a vida da autora e da personagem da Ada. Mas tem um momento que ela chega em Londres e aí é interessante porque quando ela tá na Nigéria, ela é rica, ela conseguiu um bom emprego. E, inclusive, esse bom emprego foi o que permitiu ela ter um marido. Ela sai da escola, ela vai numa escola muito boa, ela se esforça muito, ela consegue uma bolsa. É interessante a questão da linguagem, porque a escola muito boa é a escola que fala inglês, é a escola que não permite as línguas locais, então tem toda uma questão da colonização. E o emprego bom que ela consegue... E essa visão do bom, né? E o emprego bom que ela consegue é na Embaixada Americana. E aí, como ela é uma expressão que ela usa, é galinha dos ovos de ouro, ela consegue um marido. E aí vem esse cara que casa por ela por interesse, parece que os dois eles tinham alguma relação assim, e em determinado momento ela chega até a amar o Francis. Francis tem dificuldade com livros de outras línguas, que eu não sei se eu falo portuguesado, mas enfim. E aí, ela sempre quis ir pra Londres. Aí, quando ela finalmente junta o dinheiro, ela fala, bora! Aí, a família do marido, que é quem também decide tudo em conjunto. E nossa, agora eu tive insight, porque vocês falaram do livro da Bell Hooks, que o homem é treinado pra não cuidar, pra não se responsabilizar. E isso é um super problema que ela tem com o Francis, porque o Francis, ele é um frouxo. Ele só faz o que a mãe manda, ele não tem posição, ele é tipo um sonso, não faz nada. Nossa, me dava... dava uma raiva, porque ele só pegava o dinheiro dela, mas ele não fazia nada. Ele não trabalhava. E quando ela consegue o dinheiro pra ir pra Londres... Bem verídico esse livro, né? Nossa, tantas semelhanças. Eu tô assim... Aí a família do noivo, que vira a família dela, né? Fala assim, muito que bem, pode mandar lá o Francis pra estudar na Europa. E aí ela fica assim, o quê? E aí ele vai estudar, ele vai lá realizar o sonho que era dela. E ela tem que continuar trabalhando na embaixada. E depois de muito se planejar e convencer, etc., ela consegue se mudar pra lá. Mas quando ela chega na Europa... Ela, a princípio, ela vai trabalhar numa biblioteca eventualmente, mas quando ela chega de lá, ela sai de uma situação em que ela tinha uma casa cheia de empregadas, em que ela sustentava ela, o marido na Europa e a família do marido, e aí ela vai morar, tipo, numa... Imagina, pelo que eu entendi, seria tipo um prédio, uma pensão. Uma pensão super capenga, toda ferrada, que é onde ficam os imigrantes. E aí ela fica muito incomodada com isso. Ela tem até um momento que dá pra ver que ela faz uma autocrítica, que ela viu que ela era uma pessoa muito classicista. E aí o Francis vira pra ela e fala assim, olha, lá na Nigéria você pode ter a casa chique que você quiser, você pode ter um tanto de funcionário, etc, não interessa. No momento que você chega na Inglaterra, você é cidadã de segunda classe. E aí a gente vai vendo como que esse termo cidadã de segunda classe vai valendo pra tudo, porque ela tem dificuldade de comer, de conseguir alugar um lugar pra morar, inclusive porque eles eram negros, e aí era um outro empecilho, ela até podia ter o dinheiro pra pagar. Né, bem explícito. Tem até um momento que ela fala no telefone com como que chama a pessoa que aluga um apartamento?
Fiador? Não é fiador, não. É o dono do apartamento. Proprietário. O proprietário. É, o dono. Ela liga pro proprietário e aí ela faz uma voz que ela consideraria uma voz que não é de negro, tipo assim, um sotaque que não fosse de negro nas palavras dela. Então ela tenta imitar o jeito de falar dos britânicos. E aí a pessoa é super simpática e tal. Eu já falei proprietário no masculino, mas é uma mulher. E aí, quando chega ela e o Francis pra ir conversar com a proprietária, fala que ela abre a porta e parece que ela tem quase um infarto quando ela viu que eram 2 negros. E ela fala, ai, não tem como, tá alugado e tal. E aí ela vê como que toda essa condição de cidadã que ela tem muda de um jeito que ela realmente não tem acesso a mais nada. Inclusive a maternidade, porque parece que era comum os imigrantes darem os filhos para famílias inglesas criarem. Então, tipo, o sistema de adoção meio macabro. E aí, uma coisa que acontece é que o Francis fica muito bravo com ela, porque ele fica assim, ai, dá esses meninos e tal. E ela fica, não, vou ficar com meus filhos. E ela era considerada meio que metida e afrontosa pelos outros imigrantes, porque ela tinha os filhos com ela. Tipo assim, ela porque se ela não atreveu. se abaixava. Ela não abaixava. É sempre isso, né? Se você tá acostumada a ver pessoas se inferiorizar e ela minimamente se impõe, isso Tipo, é associado à mitidez, né? O aeroporto que virou rodoviária era uma frase bem comum que a gente ouvia aqui, né? Tipo, não aceita a pessoa tá no mesmo espaço. O filho da empregada tá indo pra Disney, É tipo né? isso. E aí, falando de espaço, era a interseção que eu ia fazer entre os dois. Porque os 2 livros são em Londres. E nos 2 livros, eles falam os nomes das ruas e tal. E é a diferença de cenário que a Clarissa, que é uma socialite, tem acesso, e ela fica caminhando por Londres. E a Ada tem acesso a muito diferentes. Então, quando eu li Mrs. Dalloway primeiro... Você conheceu Londres eu vi de verdade, Londres, né? e dava aquela sensação assim, nossa, Deve que ser lugar muito lindo. bom. Conhecer Londres turista e Londres pobre, né? E aí vai falando da vizinhança, e das praças, e das casas, e das lojas, e parecia lindo e tal. E aí da Ada, eu só consegui imaginar um lugar, tipo, muito escuro, cheio de neve suja, sabe? Tipo, sombrio. E aí ele ia falando, tipo assim, das casas com a construção, tipo, tão ferrada, Nossa, que não neve barrava o suja, frio, horrível, sabe? né? Porque a gente que nunca viu neve, eu só consigo imaginar neve linda. Sim, o filme do Papai Noel, né? Essas eu acho que coisas, deve ser bonequinho muito de neve. frio. Não, E não aí tenho falando da vontade. chuva e da roupa que nunca dava conta de sustentar o frio. Então, assim, você lê o livro de uma, de outra, e parece que são cidades diferentes, e é o mesmo espaço. O que daria para fazer, dependendo, eu fico falando da redação, mas eu pensei de segregação socioespacial. Sim. Porque são cidades, espaços muito diferentes que determinam o direito que a pessoa vai ter de alguma coisa, né? E como o lugar também faz um pouco da narrativa, né? O lugar, muitas vezes, nas obras, entra como um personagem mesmo, né? Sim. Vamos passar pro Para Ouvir? Vamos! Vou começar, então, no Para Ouvir, reforçando essas coisas que a gente falou de distopia. Foi um podcast que eu descobri tentando buscar coisas sobre 1984, como vocês já perceberam, né? Meu trabalho, meu lazer, meu sono. E aí eu encontrei um podcast que eu achei interessante, que se chama A Hora da Distopia. E é justamente um podcast que vai analisar obras que são distopia. Eu escutei poucos, eu escutei 3 ao todo. Um foi do 1984, que é um mais antigo. Um dos Jogos Vorazes também é mais antigo. E um mais recente, comparando 1984 com 2020. Confesso que não gostei dos mais recentes, então se você quiser escutar, sugiro que você comece de baixo pra cima. Mas eu achei bem legal, principalmente esses 2 que são mais antigos, dos Jogos Vorazes e do 1984, que tem uma das participantes, eu esqueci o nome dela, perdão, pessoa, mas aparentemente ela é envolvida mesmo na área um pouco mais acadêmica mesmo sobre distopia. E aí ela consegue aprofundar em alguns detalhes de distopia, que foi o que eu falei com vocês dos padrões. E aí é bem legal você ver esses padrões que a distopia tem mesmo, né? E como que um dos padrões, até acho que um pouco para vender, assim, ele foi meio diferente do 1964, que é a ideia da relação romântica, né? Porque no 1964 a gente tem um romance, eu não vou falar muito dele para não dar muito spoiler, mas a gente tem um romance. Só que quando a gente vai comparar esse romance do 1974 com o romance, por exemplo, do V de Vingança, ou com o romance dos Jogos Vorazes, a gente vê que os romances de hoje, eles são muito bonitinhos, né? Assim, eles têm uma pegada a ideia da envolvida. idealização romântica. Isso. E no 1974,
não é tão assim, eu também não vou falar por quê. Mas aí é legal, eles falam um pouco sobre isso do romance, sobre ser comum ter ali, talvez, um regime totalitário. E aí eu achei bem legal ver esse lado mais acadêmico mesmo da distopia, assim, essa análise. E foi um podcast que eu gostei muito. Pode passar pra você agora, Yara. Eu não tenho, assim, muito podcast pra indicar, mas eu posso... mas é porque a Lívia para ouvir, assim, pode ser qualquer coisa, pode ser música também. Sim, sobre o 1984, tem uma banda que é o Rage Against the Machine. E tem uma parte do 1984 que tem o lema do partido, né? Que é quem controla o passado, controla o futuro. Como é que é? Controla o passado, controla o futuro. Quem controla... O futuro controla o presente? Acho que é uma coisa assim. Enfim, eu sei que tem uma música... O Rage Against the Machine é uma banda, né? De rock. Ela não existe mais, mas todas as músicas têm essas temáticas, né? De ir contra o sistema, de criticar o capitalismo e afins. E o Testify, que é uma música do Rage Against the Machine, vai citar George Orwell, vai citar 1984. Legal, então tem uma determinada parte da música que é justamente o lema do partido. E aí, a hora que eu tava lendo... Eu li 1984 na escola, então isso já tem... muito tempo, não vou dizer quanto, pra não revelar a minha idade. Como que a música chama, você lembra? Testify. E quando O Rage Against the Machine não acabou, não. Ele continua. Ele continua? Eu podia jurar que já tinha acabado. Mas enfim, então aí a informação que trouxeram aí pra mim, Rogerinho. Informação que eu tô trazendo aqui. É verdade, né? Esses dias até o guitarrista tava falando que as vidas nazistas, elas não importam, né? Enfim. Muito bom. Gente, eu sou muito fã do Choque de Cultura. Eu uso o meme do Choque de Cultura nas redações pros meninos. Enfim. E aí, na música... as músicas dele têm essa pegada. E quando eu tava lendo na adolescência, eu lembro que eu já gostava da banda. E agora que eu voltei a ler o quadrinho, quando eu comprei o quadrinho e tal, eu fiquei assim, música! E eu, tipo assim, dá um clique, né? E hoje mesmo eu tava brincando que eu tava tomando banho e tava ouvindo. O Spotify colocou pra tocar. Eu falei assim, realmente, né? Não tem como você sair de casa sem essa vontade de criticar tudo. Então, o Rage Against the Machine é uma banda que eu vou indicar pra vocês. Como um todo, né? Como um todo. Porque se você sente, principalmente pensando no momento político que a gente tá vivendo, não tem como a gente não pensar em sentir um pouquinho de incômodo, de raiva, de vontade de, tipo assim, quando é que esse momento vai passar, tudo que a gente tá vivendo. E o Rage Against the Machine, ele desperta isso em você, tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa, sabe? Então, fica aí a dica. Dá pra fazer toda uma intertextualidade com o 1984, porque eles têm uma ligação direta. E é uma ligação direta bem evidente, bem marcante, assim, bem legal. Agora é a sua vez, Lívia. Eu vou indicar um podcast que é o único podcast que eu consegui escutar um pouquinho. Eu sou muito distraída, eu não consigo. Às vezes, quando alguém me manda um episódio de alguma coisa, assim, eu falo, nossa, aí eu assisto, mas eu não continuo, não. E esse me pegou. Ele chama Cara Pessoa. É um podcast da Folha de São Paulo. Que legal. E ele é em forma de carta. Sempre começa assim, Cara Pessoa. E aí vai lendo. E são todos os episódios sobre direitos humanos. Eu tô no início ainda. Porque, né, começar com pequenas doses de podcast. Eu não vou maratonar ainda. E aí cada episódio tem... Nossa, gente, é tanta informação. Assistam não, ouçam. Escutem. É muito bom. Aí no primeiro, ela vai falar sobre o início da Declaração dos Direitos Humanos. E aí ela pega desde a Declaração Universal dos Homens e dos Cidadãos, Direitos dos Homens e dos Cidadãos, pega ideias iluministas, mostra a influência da Constituição dos Estados Unidos. Então ela pega todo um panorama histórico até chegar na elaboração do documento mesmo, de onde que veio essa ideia de direitos humanos. E uma coisa muito interessante que ela fala, que eu acho bem legal para temas de mídia e cultura, é que tem uma pesquisa, não vou lembrar agora a fonte, para mim a fonte é o podcast, mas o podcast em si cita a fonte, falando que uma porcentagem muito alta de brasileiros tem uma visão muito negativa sobre direitos humanos. Então acha que direitos humanos é coisa de bandido, que só serve para defender... Direitos humanos para pessoas direitas, para humanos direitos, né? Direitos humanos para humanos direitos, direito do humano.
E aí, isso não se repete ao redor do mundo. Fizeram essa pesquisa em outros países e o Brasil se assemelha a países que têm, inclusive, problemas... Não são democracias tão consolidadas assim. E aí tem estudos que mostram, assim, por quê, né? Por que a gente, diferente de vários outros lugares do mundo, Pensa assim, discorda que direitos básicos servem para proteger bandido. De onde que tirou isso? E aí, algumas coisas. No final da ditadura... Quando a ditadura terminou, começou a aumentar a criminalidade. E esse papo de direitos humanos estava, né, com razão, muito em voga. Então, as pessoas começaram a associar. Olha, entraram os direitos humanos, aumentou a criminalidade, né? O que tá rolando? E programa policial, tipo da Atena. E aí mostrou a influência desse tipo de programa no imaginário do brasileiro. Porque aí dá aquela sensação de que a polícia tá lá tentando resolver o problema, que ela é o único agente possível. E que os direitos humanos estão atrapalhando. Então, teve esse episódio, teve um que fala da educação... E aí ela traz a Malala, ela entrevista a Malala. Que legal! Ela não entrevistou pro podcast, mas ela entrevistou em uma outra oportunidade. Aí ela trouxe e foi mostrando a relação do acesso à educação e do acesso a todos os outros direitos humanos. Então é bem legal. E uma coisa muito interessante pra gente da linguagem, que eu achei sensacional, é o cuidado na elaboração do documento. E aí ela falou assim, ela começa o podcast falando que esse é um assunto, assim, é tudo ou nada, é todos ou ninguém. Não tem meio termo. Eu achei sensacional. Quando ela falou, tipo, até arrepiei. E aí mostrou que na elaboração do documento, teve alguns momentos que colocava assim, todos os homens, todos... E o que me lembrou que vocês comentaram, talvez, a Bell Hooks, do Paulo Freire. Não sei se foi nesse sentido a crítica. E aí que foram figuras femininas que na elaboração do documento fizeram pressão para que o documento fosse, assim, cheio de pronomes. Todos, nenhum... Ninguém. A linguagem mais neutra possível. Mais neutra possível, para não parecer que direitos humanos eram direitos dos homens. E aqui eu falo de uma questão mais de gênero, porque o que aconteceu na época, nas primeiras elaborações... Cara Pessoa. Que legal. Aí ela mostra que quando teve a elaboração, por exemplo, desse direito dos homens, dos cidadãos na França, era dos homens mesmo, tipo, das mulheres não, sabe? Então, as mulheres não podiam votar... E tem até aquela frase muito famosa, se a mulher pode se a mulher pode subir no... E aí mostra lá o lugar que guilhotinava as pessoas. Eu esqueci o nome desse lugar. Então, se a mulher pode ir nesse lugar, então ela também pode ir na tribuna. Era a frase de uma mulher que era uma feminista já, tipo, precoce na época, né? E que ela morreu por causa das ideias dela. E ela já criticava essa questão. Direitos dos homens tem que ter das mulheres também. Em igual medida. Então, achei muito interessante, porque mostra como que a linguagem realmente constrói nossa noção de mundo. E como que foi preciso brigar por uma linguagem que englobasse todo mundo para que os direitos humanos fossem assim, tudo ou nada, todos ou ninguém. E ela fala, inclusive aquele político que você não gosta, inclusive aquela pessoa que você odeia, inclusive realmente o cara que roubou seu celular, é todos ou ninguém, você não pode escolher, não é self-service de direitos não, ó, você pode pegar um pouquinho ou você não. Sim. Isso me lembrou até um outro livro também da Bell Hooks que chama E Eu Não Sou Uma Mulher, que ela vai falar justamente sobre isso, tipo assim, quando a gente fala de mulher, geralmente a gente pensa quem? É a mulher branca, magra, tipo, sabe, que tá dentro ali do padrão. E eu não sou uma mulher, então ao longo do livro ela vai sempre fazendo essa crítica, sabe? Eu achei isso muito legal você falar da linguagem, porque entra muito até nas discussões sobre pronome neutro, por exemplo. Eu tenho um amigo que a gente sempre conversa sobre isso, porque ele fala assim, não, eu sou contra, eu acho que tem problemas mais importantes. E eu falo assim, amiga, mas a língua é o que vai... como as pessoas vão se comunicar é por meio da língua. O modo como a gente enxerga o nosso pensamento crítico é por meio da língua. E a língua, enquanto neutra, ela talvez vai fazer essa igualdade de certa forma. E também porque a língua tá sempre evoluindo, né? Sim. Então, é isso que você falou de, tipo assim, de o direito ser dos homens, o direito ser de todos, de colocar sempre a língua de forma mais neutra possível, me lembrou muito isso. Tanto essa discussão sobre pronome neutro, quanto esse livro da Bell Hooks. Eu acho ele, assim... tudo pra mim. Ele é perfeito. Ela é muito interessante a gente ver, né, como que os assuntos se esbarram. Não sei se vocês perceberam isso, né? Eles sempre se encontram. A gente entra num novo assunto, entra num novo repertório, mas aí a gente fala, mas aí a ideia da língua que a gente falou no 1974, né? Então eu acho que a língua isso tá é em legal, tudo. sim. Eu tenho uma indicação também de um para ouvir, aí agora eu vou sair do podcast, porque eu sei que assim como a Lívia e a Yara, nem todo mundo tem muita paciência, mas vocês que estão aqui têm. Mas enfim,
Eu tô malhando, né, gente? Como vocês podem ver, que tô com essa beleza toda de quem tá malhando. É mentira, gente. Na verdade, assim, tô malhando em casa, vendo uns vídeos na internet, sentindo vergonha alheia, desse jeito, assim, sabe? Mas aí eu coloco a minha trilha sonora de malhar, que é a mesma trilha sonora de faxina, pra vocês verem como é que as duas coisas pra mim são bem semelhantes. E aí, um álbum que eu escutei muito na minha adolescência e que agora tá forte na minha vida de novo, porque é um álbum mais felizinho, assim, é legal de malhar. É um álbum do Mika. Não sei se vocês conhecem o Mika. Duas músicas, passava na MTV. Eu gosto muito do Mika. É um álbum, se eu não me engano, é de 2006, 2007, mais ou menos, que se chama Life in Cartoon Motion. Esse mesmo. É um dos mais famosos. O álbum, ele é super alto astral, assim, no geral, as músicas, a maior parte é bem alto astral. Então, acho que esse é um ponto bem legal, porque a gente tá falando aqui de, né, o que a gente viu no nosso recesso. E aí eu fiquei muito balançada entre sofrer, né, como no 74, e sofrer um pouco com a Bell Hooks, né, porque quando incomoda é real, e ficar tentando migrar para coisas que me deixavam mais feliz, né. Então aí eu fui lá, Turma da Mônica, né, e o Mika é uma das coisas que me deixa feliz, mas eu acho que ele tem essa pegada de crítica que é muito legal. E aí o álbum tem 10 músicas ao todo, e nós temos músicas, assim, que vão perpassar vários assuntos que podem ser usados na redação. Uma delas trabalha um pouquinho sobre a indústria cultural e essa ideia de ter que associar um certo molde para poder fazer sucesso. E foi muito difícil para o Mika lançar o CD, então ele fez essa música um pouco como crítica, porque ele queria trazer algo diferente para o pop, e ele foi muito rejeitado. Ele até fala na música que as pessoas pedem para ele agir como a Grace Kelly, que é uma artista, sim, né? E aí ele fala que ele não queria porque ela é triste demais. E aí ele também fala que pediram para ele agir como o Freddie Mercury, então ele vai fazendo essas comparações, assim. É uma das músicas bem interessantes e que dá pra gente pensar, né, em como a indústria cultural molda muito, né, aquilo que a gente consome. Também tem uma música que vai abordar o abuso sexual e erotização infantil, que é o Lollipop. Eu adoro clipe é todo fofinho, nem parece que a letra é pesadíssima. Eu parei pra notar isso, eu não conheço essa música, eu não sabia que era sobre isso. Eu também não sabia. O clipe é bem fofinho, mas se você for ver, tem uns monstrinhos, assim, escondidos. Isso é bem legal. E aí ele vai mostrando essa questão de... ele fala, inclusive, que ele fez a música pra irmã dele mais nova, e a ideia era falar com ela pra ela esperar até ela ter o primeiro relacionamento e tal, por causa dessa questão do abuso. Então é uma música muito feliz, super alto astral, mas a gente tem aí um pano de fundo que é legal pra gente trazer pra redação. Também tem essa é uma das que eu mais gosto, que é sobre a descoberta da sexualidade, que é a Billy Brown, que vai contar a história de um homem casado, mais velho, que se descobre homossexual, começa a ter o primeiro relacionamento amoroso, e aí fica nessa coisa entre a moral, né? Os bons costumes e o que ele realmente quer. Então, eu acho que, assim, a música é bem tocante, é bem legal e gostosa de escutar, como todas as outras. Também tem música que vai trabalhar a ideia do padrão de beleza, que também é muito gostosinha, que é a Big Girls, You Are Beautiful, que aí ele vai falando, né, que não importa o peso, todas as mulheres são bonitas, é uma música bem legal também. Enfim, tem muita música interessante, é um álbum gostoso, eu acho que vale a pena de escutar. Vamos agora no Para Assistir? Vamos. Que é o que eu mais tenho, eu acho. Acho que nas férias, né, a gente vai buscar aquilo que é mais facinho, sim. E o Para Assistir, ele acaba sendo um consumo mais fácil mesmo. Vou começar e... Bom, gente, de novo, né? 1964 é minha vida, meu trabalho, etc. Então, eu assisti o V de Vingança, depois que eu descobri que tinha muito paralelo, que os quadrinhos e o filme foram baseados em algumas coisas do livro. E aí, eu acho que até pra quem tá nesse processo de ler o 1984 ou já leu, é legal pra ter um pouco de imagem, assim, né? Porque o 1984, não sei se você sentiu isso também, ele é bem imagético. Acho que por isso o quadrinho ficou tão legal, imagético, né? A gente consegue sentir o clima, sentir a Londres, porque é em Londres também. E a gente consegue ver uma Londres bem acabada mesmo, assim, sabe? Então, o V de Vingança também é em Londres. Então, vai mostrando algumas coisas, algumas comparações. Eu amo o V de Vingança. Eu sabia que tinha a ver com agora que vocês estão falando. Vale muito a pena, ele é muito bom. Então, é um livro bem legal pra conseguir ver algumas coisas do 1974, assim, conseguir ter imagens, né? É isso, vou passar a bola. Então, gente, como eu falei, eu sou muito fã de quadrinho. Então, uma das indicações que eu tenho pra vocês é
o The Boys, que é uma série da Amazon, que também foi inspirada num quadrinho, né? Mas basicamente são super-heróis. Que não são o estereótipo do que a gente espera, né? A gente sempre tem essa visão super-heróis fascistas. São super-heróis fascistas. Inclusive, tem uma... Você não conhece, Lívia? Não, gente, eu tô muito ruim com essas coisas. É maravilhosa. Tem 2 temporadas na Amazon. Na verdade, é como se esses super-heróis eles fossem pertencentes a uma empresa, uma grande empresa. Não é a iniciativa Vingadores, muito pelo contrário. Eles meio que representam tudo de ruim. Então, o Homelander, que é o Capitão Pátria, ele supostamente era pra ser, sei lá, o Capitão América, a pessoa que tá defendendo ali. E, na verdade, ele é podre, ele é cheio de defeitos. Todos eles têm um determinado defeito. E é muito legal como eles exploram a ideia do poder, né? Sim, Quanto mais poder você tem, mais escroto você fica. Mais escroto. Ele é muito forte. E tem temáticas muito pesadas, né? Tem temática de estupro, por exemplo, na série. Tem uma das personagens que ela é claramente o estereótipo da pessoa branca americana que quer, tipo assim, exaltar a raça branca. Então, ela tem... Ótimo pra gente entender o livro da Bell Hooks. Sim. E eu acho legal porque aí, voltando na questão da linguagem que a gente tava conversando, né? Que ela tem um discurso que é extremamente, tipo assim, a gente precisa combater os estrangeiros, né? Porque o que eles fazem? Eles criam meio que super terroristas. Então, a série tem um determinado contexto que tem os super terroristas. E aí, ela fala, tipo assim, a gente precisa vocês precisam de nós, né? Vocês, sociedade, precisam da gente pra gente combater esses super terroristas, essas pessoas que estão vindo aqui. E aí, ela prega muito a supremacia branca. E eu acho muito legal a analogia que eles fazem pra construir essa metáfora, né? Então, a minha dica é isso, vai falar... tem a temática do estupro, tem a temática do machismo bem evidente, mas também essa quebra da sexualização. Da sexualização, porque a série começa com uma super-heroína que entra na equipe e ela entra acreditando que ela vai salvar mesmo, que ela vai cuidar das pessoas, que ela vai salvar a sociedade. E, na real, quando ela entra, ela vê que é uma farsa, que até quem ela vai combater já tá ali meio que predestinado. Então, ela vai combater o crime e eles falam assim, olha, você tem que olhar para aquela câmera ali, vai ter alguém te vigiando. E quando ela entra, o uniforme dela é todo bonitinho. Ela tem uma capa, ela tem uma sainha. E aí, no momento que ela ganha notoriedade, ela ganha porque ela fala que ela sofreu um assédio sexual dentro do empresa, grupo, né? E aí, quando ela ganha essa notoriedade, eles mudam o uniforme dela. E aí, ela passa a usar um colã, tipo, super com decote. Ela passa a ser muito sexualizada, ela se sente super mal. E é muito legal. E aí, tem o grupo que são os The Boys, que são os caras que querem combater os super-heróis. E é muito legal, gente. Eu não vou dar mais spoiler, eu espero que vocês assistam. Mas me marcou muito, é uma série muito boa da Amazon. E ela é inspirada num quadrinho. E aí, de ver a série, eu comprei o quadrinho. É muito bom também. Mas o quadrinho é mais escrachado, assim, eu acho. A série dá uma maquiada. E a série já é bem escrachada, e a série né? já é bem violenta, já é bem escrachada. Mas é muito bom. É muito a série legal. é realmente muito boa. Também tem... também dá pra trabalhar sobre esse assunto de bifobia. Também é um ótimo assunto pra trazer. Quem que é? É a Maeve. A Maeve. É uma super-heroína que ela já teve um relacionamento com o Capitão Pátria. Mas, na verdade, ela namora uma mulher. Só que ela não pode vir a público, porque se ela vir a público e falar que ela já teve um relacionamento com uma mulher, ela vai quebrar esse estereótipo de perfeição dos super-heróis ali. E a sociedade, ela é bem homofóbica. E aí, quando eles descobrem que ela tem um relacionamento com uma mulher, eles tornam isso público pra mostrar que, tipo assim, olha, a nossa empresa é inclusiva. Nós temos até uma super-heroína. Eu também gosto muito, que é essa ideia da mídia e ela queria manter a namorada dela em sigilo, porque ela queria proteger ela justamente
disso, sabe? Então é muito... E é legal porque aí nossa. quando ela fala que ela não é lésbica, que ela é bi, o povo fala, não, você tem que decidir. Você isso tem que aí, minha escolher, é verdade. Sim. É bem Muito bom. interessante. É E eu muito gosto bom. muito dessa pegada também das redes sociais, né? Ah, de como é. tudo isso molda Tudo que eles muito. fazem, eles usam lá, eles fazem live no Instagram. Sim, tipo assim, legal, olha aqui, gente. eu E eles tô estão sempre. E é muito salvando. legal porque tem essa ideia do poder, né? Nós temos muito poder, etc. Mas ao mesmo tempo eles estão sempre submissos a esse status. Então, assim, eu quero alguma coisa, mas isso não vai ser bom pro meu status. Então, eu vou baixar minha bola. Mas assim, eu posso explodir esse prédio, mas eu não vou explodir, porque eu tenho que pensar nas minhas redes Sim, sociais, nas sabe? minhas redes sociais. E aí eles mexem um pouco com a ideia também da fake news, né? De, tipo assim, você sim, não... eles são você bem consegue, manipulados, eles são você tudo consegue se manipulado. manter, né? Consegue manter seu status se você for inventar uma mentirinha ou outra aqui, sabe? Você for encaixar uma coisa ou outra aqui. Então, é bem legal Sim, isso, assim. legal. Trazer o mundo dos super-heróis pro mundo bem real, quase, O né? que eu achei mais legal é isso, porque a gente tá acostumado... eu falo muito desse mundinho da Marvel, que todos os super-heróis, eles são perfeitos. Fofinhos, ai, e que tal. galera E maravilhosa, depois vem né? e quebra muito com isso. E aí você vai assistindo e você fica assim, meu Deus. Você vai vendo cada episódio que você vai... Eu lembro que eu vi a primeira temporada de uma vez. Então, tipo assim, a hora que saiu, já tava, acho que na segunda temporada. Tem comentário. Pra quem não tá entendendo, os heróis, os super-heróis, eles são a Liga da Justiça no mundo real. Isso, os heróis são a sim. Liga da Justiça. Sabe uma coisa? Não sei se vocês já passaram por isso na cabeça de vocês, mas sabe quando você tá vendo Liga da Justiça, né? Um filme de super-heróis, você fala assim, gente, mas explodiu um prédio, as pessoas morreram, ninguém falou nada. Então eles mostram isso. Entendeu? Tipo assim, eles vão explodir um prédio, as pessoas vão morrer. E o que vai acontecer em cima disso? Vale a pena Tem um matar 20 pra salvar um? Né? Tem Tipo assim. até um episódio, né, do avião que eles vão meio que salvar um avião, só que dá tudo errado. E aí as pessoas dentro do avião vão morrer, e aí o Capitão Pátria vira e fala assim, não tem nada que a gente pode fazer, não. Eu prefiro eu não morrer, foda-se essas pessoas aqui. Desculpa, né, não podia falar palavrão. Acho que não tem muito filtro, Então não, tá gente. bom, gente, ótimo. Se E você- essa cena é bem legal, porque ele vai falar uma coisa que sempre ficou na minha cabeça também, que é impossível segurar um avião. Porque se você segura um avião, ele quebra. E o super-homem segura um avião, né? E tá vendo, gente? Ai, não gente, tem como ter o super-homem. super-homem, ele usa cueca por cima da roupa, sabe? Nem faz sentido a existência Tudo errado, dele, tá né? tudo Já errado. dizia Bell Hooks, não consegue nem botar uma roupa direito. Bell Hooks já criticava, Já o criticava homem que o não super-homem. sabia cuidar de si mesmo. O homem já Mas gera logo, problemas ele na vira imagem outra do super-homem. pessoa. E vai conseguir cuidar do mundo, né, gente? Então fica aí a minha indicação, tanto o quadrinho quanto a série. É muito boa, assistam. Vai, Lívia, sou eu para assistir. Meu para assistir, como a Yara falou de uma série da Amazon, vou pegar uma também, que é a Fleabag. Fleabag é uma série Perfeita. que eu gostei muito. E eu gostei por um motivo que eu lembro até a Amanda comentou no Instagram, que a série acaba. Porque essas séries que tem 1 milhão de temporadas e tal, elas, às vezes eu fico ansiosa antes de começar a ver e eu já desisto. E Fleabag só tem 2 temporadas, é bem curtinho. E as duas já assistiram? Já terminei, inclusive estou ansiosa pela próxima temporada. Eu também, que nunca vai chegar, aparentemente. Porque É, ela não ela tem sim. interesse, Ela está fazendo aparentemente. Killing Eve, eu acho. Tá produzindo. Ela produziu, acho que a primeira. Agora, depois mais não? Inclusive, era melhor quando ela estava. A gente Sim. tá chamando ela. É a Mia Waller-Bridge. Vocês viram que eu tenho um problema com... A Phoebe Waller-Bridge. Ela... Phoebe? Ah, é. Não, confundi. Phoebe. E toda vez que eu vou, eu tenho uma entrevista dela que eu amo. E aí eu sempre jogo no YouTube Mia Waller-Bridge. E aí eu sempre fico, nossa, como que é? Aí eu tenho que jogar no Google Fleabag. Aí vai lá, Phoebe. Aí eu volto no YouTube e vejo Phoebe Waller-Bridge. Mas ela é incrível. E é uma série legal porque é uma comédia, mas é uma comédia dramática. Então ela trata os temas muito pesados. Por exemplo, suicídio, configurações familiares, porque a personagem principal, ela tem uma família que externamente seria perfeita. Então, tem irmã bem-sucedida, o pai é casado com uma artista plástica, tem toda a superação porque a mãe dela faleceu por causa de um câncer de mama.
E o pai dela conseguiu ter esse casamento, essa família, então eu seria aquela imagem da família perfeita, assim, conseguiu se reerguer. E, na verdade, é tudo muito mais complicado. Eu até pensei em falar uma farsa, mas não é uma farsa, é só uma família normal, tipo, cheia de problemas, sabe? Essa instituição falida, né, gente, que a gente chama de... Cheia de problema, e aí na tentativa de negar os problemas e tal, aí parece que vai gerando mais tretas ainda. Então, achei bem legal. E eu achei legal por tratar esses temas, são muito complicados, tipo... divorciar, tipo, você ter problemas muito sérios com as pessoas da sua família. Às vezes você não vai gostar muito delas, paciência. Assédio sexual também. Assédio sexual. Que é mais a questão do desemprego. Uma coisa muito interessante é que a personagem, ela é uma adulta. E aí, quando você tá, né, assim, você é um adulto. Então, ela tinha que ter a vida toda resolvida, ela não tem. E aí isso incomoda demais, porque a cafeteria que ela monta não dá certo, os namorados dela também não ficam, e aí ela se sente muito mal com tudo isso, mas e tudo isso é uma comédia, sabe? Então não consegue fazer graça em cima disso. E são situações muito legais, uma assim. graça perversa, né? Uma graça perversa. ótima, né? É muito ela conversando bom. com a câmera. É isso. Essa é uma das coisas que eu queria pegar, assim, porque eu acho que é uma das coisas que mais me atrai em Fleabag, que é semelhante um pouco ao The Office, que é esse diálogo com a gente, né? Esse A olhar quebra pra da gente. quarta parede. E eu não sei se vocês separaram, no Fleabag parece muito que nós somos a consciência dela. Sim. Então, quando ela olha pra gente, você fala, putz, entendi. Né? Eu tenho até uma figurinha, que é uma cena que ela tá, tipo, rindo, assim, e do nada ela olha pra câmera, tipo assim. É bem legal, assim. E não vou contar, né, o final. Beleza, gente, vou parar por aqui, mas depois a gente volta pra contar o final. Assistam pela temporada do Padre. É muito bom, tem A temporada também do Padre é a melhor. É muito bom, todo um gente. debate Fleabag é realmente muito bom. né? Pra padres aí que estão com crise de consciência, eu recomendo Fleabag. Tô brincando, mas enfim, é uma série muito boa, levinha, que trata assuntos complicados de um jeito legal. Acho que é massa assistir. Sim. E tem fim. É, Então, tem você fim, não vai precisar dedicar o seu ano a Fleabag. Isso. Indo nessa vibe do Tem Fim, eu até cheguei a comentar um pouquinho no meu Instagram sobre Modern Love também. Não sei se vocês já viram. Já ouvi falar. É uma série muito, muito, muito leve mesmo, assim. Ela tem um quê clichê, assim, que é bom, que dá aquele conforto, mas ao mesmo tempo ela quebra também algumas expectativas, porque você vai naquela ideia de que vai ser sempre aquela visão romântica do amor e etc. Mas eles mostram que o amor, ele não tá só no casal, né? Um amor, ele pode estar em diversas circunstâncias, assim. Ele pode estar na amizade, ele pode estar numa relação com o filho. Então, essa é uma das coisas que eu acho legal. E aí, a gente tem episódios que vão perpassar a questão da adoção, né? Pensando no diálogo com redação. A gente tem episódio que vai voltar para essa questão da adoção. A gente tem episódio para falar sobre mãe solo. E um dos episódios que eu mais gosto, que dialoga com o tema do ano passado, é o episódio, eu até vou olhar o nome aqui, que ele se chama Me Aceita Como Eu Sou, Quem Quer Que Eu Seja. É com a Anne Hathaway, não é? Que fala o nome dela. É incrível, né? As coisas que ela faz são sempre muito bom, né? O que ela faz é sempre muito bom. E aí, vai falar um pouquinho sobre a bipolaridade. E a forma como aquilo é retratado, né? A maneira como esse transtorno é retratado é incrível, assim. Eu acho que é muito importante, falar sobre esse assunto, da forma como foi abordado. E dialoga com essa ideia do estigma, do negar aquilo que você sente pelo que o outro vai pensar, né? Ou evitar o contato pelo que o outro vai pensar. E aí a história vai mostrando que ela tenta esconder, né, o transtorno de todas as formas possíveis, porque ela parece ter medo do que as pessoas vão pensar. E ela percebe que quando ela se abre a primeira vez e a resposta é positiva, não precisava tanto desse, né, de se ter escondido tanto, assim. Então, assim, me tocou muito e eu acho que vale muito a pena. E é uma série que tem fim. Os episódios, eles são relativamente independentes, mas eu sugiro que vocês assistam seguido, porque o último episódio mistura todos, então acho que vale a pena assistir seguido. Mas eles são relativamente independentes, é bem legal. Gente, eu amei essa. É muito bom. Eu Você tava doida pra essa ver, mas The vale a Boys pena, é uma que eu já gente. tô assim. Não, Mas eu se for escolher, escolhe The Boys, gente. The Depende Boys do é seu humor. Se incrível. hoje você quiser ver uma coisa mais leve, aí você vê Modern Love. Se você estiver querendo ver uma coisa que vai te dar, assim, você assiste The Boys. Isso aqui é o quê? Incômodo ou conforto? Dor, prazer. Consegue distinguir. Mais um para assistir, gente?
Eu vou indicar a minha série que a Amanda também tá assistindo agora, a nossa série de conforto, Lívia. Se você não conhece, assista. Que é The Office. É uma série que já acabou, né? Ela já doida finalizou. pra assistir. É muito boa, amiga. Onde tem? Na Amazon, todas as temporadas. É uma série que ela Tem é que mais renovar velha. a minha senha Ela que é, eu acho que roubei dos de- outros da Amazon depois que terminou o Fleabag. Já tem 2 séries. Sim. Ela é acho que de 2005, né? Eu lembro que eu assisti quando eu era adolescente, agora eu tô revendo. Que é um escritóriozinho de trabalho de uma empresa que faz papel. E aí, a série passa nesse escritório, nas relações entre as pessoas, entre os indivíduos, os colegas de trabalho. E o chefe deles, que é o Steve Carell, que é o Michael, ele é muito sem noção. Então, todas as tretas da série envolvem ele. E aí, tem vários episódios, né? Tem um episódio que é sobre o dia da diversidade. E aí, ele chama um cara pra falar sobre diversidade. É um ótimo episódio pra pensar nessa questão de sim. diversidade no mercado de trabalho, Sim. né? Como que essa diversidade é ótima, né? Nossa, e aí é sempre assim, sempre tem uns plots e você sabe que vai ter alguma confusão. Todo episódio tem uma confusão. O episódio que é o mais famoso, que é o sobre primeiros socorros, que Isso eu conheço. todo mundo conhece Tem essa lá. cena, que ele fala assim, hoje fumar vai salvar vidas. Porque ele acende um cigarro, joga o cigarro na lixeira e aí o escritório pega fogo. Porque no dia anterior ele tinha feito um treinamento de primeiros socorros que ninguém prestou atenção. E esse episódio ele é muito legal porque começa com a confusão do incêndio, um dos personagens ele tem um infarto e é muito engraçado. Tipo assim, a série inteira é engraçado e desespero. Você vai assistindo, vai ficando assim, meu Deus, como que isso é engraçado, sabe? E aí, é legal, eu passei esse episódio pros meus alunos verem, porque tem um treinamento de primeiros socorros, que é muito legal. A moça ensina eles fazerem aquela respiração no peito com a musiquinha de Staying Alive. E aí eu passei pros meus alunos quando a gente tava falando de um tema justamente sobre a importância de primeiros socorros. Porque eu vi uma reportagem uma vez que um cara soube salvar alguém fazendo isso porque ele assistiu o episódio de The Office. Sério? E ele salvou a vida de uma pessoa Conscientização. fazendo os movimentos que ele aprendeu por causa do episódio. Então, eu achei isso incrível. Então, tem ali um repertório para redação, mas, ao mesmo tempo, é uma série que se você falar assim, eu quero rir de uma coisa muito idiota hoje, eu vou assistir The Office. Muito, muito legal. O legal Essa é a do The indicação. Office é uma das coisas que eu mais gosto, assim, e que eu acho, até pra quem vai assistir pela primeira vez, vale a pena falar isso, porque eu senti isso quando eu assisti a primeira vez, que é uma série do incômodo, né? A comédia tá no incômodo. É você assistir e falar, meu Deus, eu não acredito que está sendo passado em televisão, sabe? Porque realmente algumas coisas são bem absurdas, assim. E o legal é eles fazerem a gente rir das pessoas que são escrotas, entendeu? Então você vê aquela caricatura, né? Tipo Michael Scott, você vai falando assim, gente, essas pessoas existem, né? E Elas olha estão como no nosso trabalho, inclusive. isso. E olha como elas são frágeis, né? Sim. Olha como elas são estúpidas mesmo. Então é você rir mesmo e Engraçado que ridicularizar. você fala com uma voz tão bonitinha. São estúpidas mesmo. E a gente ridiculariza isso, né? Então eu acho que muitas pessoas ficam incomodadas com The Office porque, como diz um amigo meu, parece que eu tô rindo da coisa ruim dos outros, né? Tipo, eu tô rindo da doença dos outros. Como que eu tô rindo disso? Isso é muito absurdo. Eu tô rindo de uma cena de racismo, Nossa. eu tô rindo de uma cena de homofobia, como que eu tô conseguindo rir disso? Mas a ideia, e aí tentando conscientizar as pessoas, que eu acho que as pessoas ficam tipo assim, eu não posso fazer isso, meu Deus, eu tô rindo e não conseguem assistir. Mas a ideia é você rir mesmo, e ridicularizar e sentir que essas pessoas são ridículas mesmo, sabe? Essa é uma das coisas que eu mais gosto, eu acho, no The Office, que é rir dessas pessoas, sabe? É gostoso rir dessas pessoas. Inclusive, nesse episódio do Fogo, um dos caras, ele sofre um infarto, né? E ele é negro. E aí, na hora que o Michael vai salvar ele vira e fala assim, Stanley, você tem que sobreviver, o Barack é presidente. Tipo assim, você é negro, o Barack também, sabe? Ele solta uns absurdos, assim. Umas falas horríveis Umas e que a falas gente horríveis, escuta mesmo, sabe? que você escuta no dia a dia, mas que você acaba rindo pelo contexto, assim. É muito bom. Mais alguma, gente, indicação? Eu peguei uma que é de conforto, que era Friends. E eu peguei porque eu fui reassistir Friends e eu fiquei super incomodada. Então era pra ser a série de confortável, assim.
E eu vi como que o povo fala envelheceu mal, né? Porque eu acho que não vale a pena até um tema, né, a ser discutido. Não vale a pena, talvez, cancelar a série por causa disso. Sim. Mas é interessante ver como que num espaço, tipo, relativamente curto de tempo, porque eu sei que Friends é dos anos 90, né? Sim. Mas eu via Friends quando eu era adolescente. E, gente, sou jovem, então isso não tem, sabe, exatamente décadas e décadas. E eu não via nenhum problema. Não percebia as percebia. problemáticas. E aí, depois que eu fui assistir, por exemplo, tem uma personagem que chama Mônica, e ela é chefe de cozinha, ela adora comida, e aí ela é super magra, e dá a entender que ela tem meio que uma neura com isso, assim como ela tem neura com várias outras coisas. E aí, quando pega episódios em que ela é mais nova, eles fazem a Mônica gorda, e aí eles basicamente pegam a mesma atriz e colocam, tipo, uns enchimentos pra ela ficar gorda. E é super esquisito por si só que não bastasse, só porque ela era gorda, ela tinha que ser insegura, ridícula. Então, aí as cenas da Mônica gorda, por exemplo, são péssimas de assistir. E aí todo mundo, quando fala de quando ela era adolescente, fala de um jeito, assim, muito zoando. Então, gera um desconforto e a gente vê como bem ruim, né? que hoje em dia esse tipo de discurso, do jeito que era, por exemplo, eu acho que se Friends fosse lançado hoje, teria sido Muitas um problema, coisas sabe? Ou muitas coisas seriam diferentes, Seriam eu diferentes. acho. Eu acho também quando eles falam da esposa do Ross, Sim, sempre é de uma maneira muito homofóbica. A esposa Isso me incomoda muito. Sim. Ela é... Eu ia comentar só quem que ela é pra... Se por A acaso alguém não Carol. souber, o que eu acho muito difícil, porque parece que todo mundo assistiu Friends. Inclusive, deu uma febre de Friends ultimamente. Vários sim. produtinhos. Mas ela é esposa de um dos personagens. Ela divorcia dele pra morar e casar e namorar uma mulher. Ela era lésbica o tempo todo. Todas as cenas das lésbicas também são super sexualizadas e isso era engraçado, né? Sim. E hoje em dia é só, tipo, O casamento nojento. delas A bem rejeição bizarro. também do Chandler com o pai dele também, Sim, né? que o pai Que dele é transexual. Sim. E como isso era, a gente ria, né? Dessa construção de rejeição mesmo, né? Uhum. É bem interessante. Essa questão da rejeição também é uma questão bem interessante. A maneira como explora as rejeições familiares. Por exemplo, a Mônica também sofria muita rejeição dos pais por ser gorda, né? Então, eles mostram muito essa ideia também dos núcleos familiares, da expectativa do pai com o filho, do filho com o pai. A gente até falou um pouco sobre... Na verdade, eu coloquei muito Friends no curso que a gente fez, o Redação a Jato. E aí, essas pegadinhas, assim, que tem dentro do Friends são bem peculiares, né? Por exemplo, não sei se vocês lembram do macaco do Ross, né? Que aí tem toda essa construção também. O Ross é meio doido, né? Leva o macaco Nossa, no ele apartamento. é o meu personagem que eu mais odeio. Odeio também, com todas as Eu suas- odeio ele Pra mim, o muito. Ross é a representação do imbecil. né? Tipo o Ted do... Ele é o esquerdomacho. macho. Frouxo. Nossa, esses... O jeito como ele trata a Rachel, pra mim, é péssimo. É Exatamente. importante avisar que este não é um podcast misândrico. Nenhum homem foi ferido na elaboração deste Inclusive, podcast. gente, quem tá gravando a gente são dois homens. Vocês estão bem, gente? Ai, gente. Mais alguma indicação? Eu acho que eu tô tranquila já. Acho que eu tô de boa agora, né? Bom, gente, eu vou fazer a última indicação. Como o Pedro disse, a melhor série de todas, que é o Redação a Jato. Mas, na verdade, eu queria fazer uma indicação que é justamente vocês tentarem pegar tudo isso que a gente falou, né? É claro que eu acho que é muito conteúdo. A ideia era essa mesmo, é mostrar pra vocês, tá vendo, gente? Foi férias, né? A gente tava de boa na vida. Às vezes querendo se sentir confortável, às vezes se sentindo querendo morrer. Mas, assim, a gente tá de boa na vida, adquirindo repertório. Então, a ideia é tentar pegar isso que a gente conversou, né? Se vocês forem assistir ou ouvir, né? Ou ler o que a gente comentou aqui e colocar isso num papel, né? Analisar em qual tema que encaixa, qual o eixo temático que isso vai se encaixar, dividir bem essas ideias como uma forma de estudo também, né? Então, a gente consegue se divertir e estudar ao mesmo tempo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai pro nosso momento resumo. Bom, gente, pra quem não sabe, o momento resumo é um momento que a gente tenta resumir o que a gente falou. Esse é um momento que vale a pena pegar caneta, caderno e anotar se você perdeu alguma coisa, tá? A gente dividiu, então, os nossos repertórios de recesso em para ler, para ouvir e para escutar.
Opa, para ler, para ouvir e para assistir. Para ler, a gente citou 1984, do George Orwell, que é uma distopia. Teoria Feminista da Margem ao Centro, da Bell Hooks. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ok? É isso mesmo? Ok. Turma da Mônica. Comprem, revistinha. É Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway e Cidadã de Segunda Classe. Ok? No Para Ouvir, eu mencionei o A Hora da Distopia, que é um podcast. A Yara falou da música do Rage Against the Machine, que é... Testify. A Lívia falou do Cara Pessoa, que é um podcast da Folha de São Paulo. Inclusive, indico os podcasts da Folha de São Paulo de uma forma geral. E eu comentei do Mika, né, do álbum dele, que é incrível, vale muito a pena. No Para Assistir, eu esqueci de alguma coisa. No Para Ouvir. Acho que Não? Acho que não. Eu anotei, tá, gente, pra eu conseguir lembrar. No Para Assistir, a gente comentou do V de Vingança, The Boys. Gente, The Boys é incrível, assistam. Sim. A gente falou de Fleabag, também é incrível, assistam. Modern Love, que acaba, benza a Deus, né? Série que acaba. The Office, que é uma série imensa, mas que vale muito a pena. Eu ainda não terminei, inclusive. E Friends, a gente fez uma crítica, né, ao Friends, porque a gente entende que, por mais que era legal na época, existem algumas coisas que precisam ser revistas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia é que a gente vai tentar fazer agora semanal, né? A gente vai tentar lançar mais podcasts e as meninas vão estar com a gente no próximo episódio. Um beijo e um queijo pra vocês e a gente se vê. Despede, meninas. Tchau, gente. hora de dar tchau. E é engraçado que a gente falou de The Office e aí eu tô olhando pra câmera. Será que eu tô quebrando a quarta parede do podcast?